A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 19 de janeiro. Proifes Federação participa de encontro com o Presidente da República, Ministério do Trabalho e centrais sindicais. Ministra de Ciência e Tecnologia recebe representantes do Proifes Federação. Andifes tem primeira reunião com Camilo Santana, ministro da Educação. Em encontro com reitores, Lula diz que a autonomia de universidades públicas será garantida. Governo anuncia reajuste de quase 15% no piso dos professores. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação confronta entidades municipalistas que atacam a lei do piso salarial do magistério. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Proifes Federação participou nesta quarta-feira de encontro com o presidente Lula, Ministério do Trabalho e as centrais sindicais. O evento aconteceu no Palácio do Planalto e teve como principal propósito a discussão de uma nova política de valorização do salário mínimo. O presidente do Proifes, professor Nilton Brandão, esteve presente na reunião e nos fala os detalhes do que foi discutido. Então, nós tivemos sim uma reunião muito boa nesta quarta-feira, dia 18, com o ministro do Trabalho e o presidente Lula. Foi um encontro com as centrais sindicais. Nós somos filiados à CUT. A CUT tinha representação de 150 pessoas, um encontro com mais de 500 sindicalistas do Brasil inteiro, muito bom. E a perspectiva colocada neste debate é: nós precisamos resgatar os direitos dos trabalhadores do país. Praticamente a reforma trabalhista acabou com os direitos dos trabalhadores de um modo geral. Claro que nós não estamos falando simplesmente de acabar a reforma trabalhista, até que seria o ideal, mas a perspectiva é: o que se fez na reforma trabalhista é uma vergonha para um país do tamanho do Brasil, que foi praticamente criminalizar os trabalhadores. A perspectiva é avaliar este processo e fazer uma revisão deste processo. Não é só a questão da reforma trabalhista. Nós tivemos uma série de outras questões tratadas. Estavam lá presentes as 12 centrais sindicais. Cada central sindical falou de um tema necessário do diálogo com o governo. Por exemplo, negociação coletiva. Isso é histórico no país. Nunca conseguimos um processo de negociação coletiva que dê tranquilidade e segurança jurídica, não só para os trabalhadores, mas também para os empresários. A questão de valorização do salário mínimo. Foi dali tirado um grupo de trabalho para discutir a valorização do salário mínimo. A questão de combate à fome. Estou falando de trabalhadores, que passam fome. Foi um dos temas apresentados. A questão de gênero, mulheres com mesma função que ganham menos que homens que trabalham no mesma quantidade de tempo, de horário, mesma função, etc. Isso é inadmissível. Então, uma das centrais apresentou a questão da igualdade entre homens e mulheres e negros e negras. Enfim, foi pautado uma série de questões relacionadas aos trabalhadores brasileiros, e que será tratado agora neste governo, através de 2 grupos de trabalho e numa articulação política de mais longo prazo aqui, junto com o governo federal. Eu creio que é isso para este momento. Um grande abraço aos seus ouvintes, um grande abraço para ti. O Proifes, como representante de professores e professoras das universidades brasileiras, junto com a Adurne Sindicato aí em Brasília, continua à disposição para participar, enfim, para organizar a luta do povo trabalhador e compartilhar isso com o povo potiguar. Grande abraço.
E seguindo com a agenda de reuniões do novo governo, o Proifes Federação foi recebido pela ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, na última quarta-feira. O diretor de Ciência e Tecnologia do Proifes Federação, professor Enio Pontes, esteve no encontro. Na ocasião, esteve em pauta a retomada de investimentos para financiamento da produção científica, tecnológica e inovação das nossas universidades e institutos. Nessa oportunidade, nós tratamos de propostas para o fomento de políticas de incentivo à geração de energias renováveis, especialmente sobre a questão do hidrogênio verde, que é uma área em que o Estado do Ceará desponta como um polo estratégico. Foi colocado na pauta do encontro temas relacionados à educação científica, à economia criativa e à retomada de investimento em pesquisa nas universidades. Durante o diálogo, a ministra reforçou o compromisso de sua gestão com uma agenda desenvolvimentista pautada na sustentabilidade e conectada com essas demandas que são aquelas demandas sociais de nossa população. Nós saímos do encontro otimistas, com boas expectativas de uma nova gestão para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Está preparada para enfrentar os desafios de um setor que esteve entre as áreas mais afetadas de política de desmonte tocada aí pelo governo anterior. Então, com união, trabalho e compromisso social, nós vamos reconstruir as instituições científicas e recolocar o nosso país no caminho de desenvolvimento inclusivo e sustentável. Um grande abraço a todos e a todas. Também na última quarta-feira, a diretoria da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, esteve em audiência com o ministro da Educação, Camilo Santana, com a secretária de Educação Superior, Denise Pires Carvalho, além dos chefes de gabinete e de comunicação do Ministério da Educação. A Andifes apresentou ao ministro um conjunto de temas de relevância para as universidades federais, como orçamento, autonomia, assistência estudantil, interação com a educação básica, entre outras. E ontem, quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de reunião com reitores de universidades e de institutos federais e afirmou que a autonomia dessas instituições será garantida durante seu governo. Lula também criticou o tratamento recebido pelas universidades durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, período em que, de acordo com Lula, as instituições de ensino conviveram com o obscurantismo. Aos reitores, Lula afirmou que fará encontros anuais para ouvir as demandas das universidades. O reitor da UFRN, professor Daniel Diniz, que participou do encontro, saiu da audiência com expectativas positivas. Nós tivemos em Brasília uma audiência com o presidente da República. Estavam presentes também 4 ministros, o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro da Educação e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi um encontro muito importante em que o presidente recebeu reitores de universidades e institutos já no seu primeiro mês de mandato e iniciou destacando a importância da educação para o desenvolvimento do país, anunciou a retomada de investimentos em ciência e tecnologia e na educação em todos os níveis, na educação básica e também no ensino superior. Os representantes das universidades e institutos federais reafirmaram que estão a serviço dos projetos estratégicos do país, apresentaram várias reivindicações que incluíram temas como autonomia, orçamento, nesse caso do orçamento com destaque para assistência estudantil e também a necessidade de retomada de investimentos em ciência e tecnologia. Nós saímos da audiência com expectativa muito positiva de que as nossas universidades e institutos terão asseguradas as condições necessárias ao cumprimento da missão institucional. Depois do intervalo, ministro da Educação anuncia reajuste de quase 15% no piso dos professores. Confederação Nacional dos Municípios orienta filiados a não cumprirem reajuste do magistério. E ainda, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação confronta entidades municipalistas que atacam a lei do piso salarial do magistério. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação.
Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um alerta a fazer a você que nos acompanha. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com uma nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool em gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na segunda-feira passada a assinatura de portaria que estabelece novo piso para profissionais do magistério em 2023. O reajuste será de 14,9%, elevando o salário da categoria a R$ 4.420,55. O piso nacional do magistério representa o salário inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a formação em nível médio. O valor considera uma jornada de 40 horas semanais na modalidade normal de ensino. A cada ano, o piso do magistério deve ser corrigido pelo crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para 2023, o Fundeb estabelecia o reajuste de 15% do valor. Enquanto isso, na terça-feira, a Confederação Nacional de Municípios publicou nota para questionar o reajuste do piso nacional do magistério homologado pelo governo federal no dia anterior. Segundo a entidade que representa os pequenos e médios municípios do país, o impacto anual estimado é de 19,4 bilhões apenas aos cofres das prefeituras. Como já falamos há pouco, o piso nacional dos professores subirá para R$ 4.420,55 agora em 2023, um reajuste de quase 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. Entre os argumentos da entidade municipalista contra a medida está a regra atual de reajuste, que é baseada no valor mínimo por aluno ano, definido nacionalmente. Esse indicador, de acordo com a federação, tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do Fundeb. Entre 2009 e 2023, a receita do fundo aumentou 255,9% e o aumento do piso do magistério foi de 365,3%, observou a entidade, que recomenda às prefeituras não aplicarem um reajuste. Em resposta, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação divulgou ontem uma nota em que confronta os argumentos da Confederação Nacional dos Municípios, contrária ao pagamento do piso salarial do magistério, e reitera aos sindicatos filiados e às demais entidades representativas do Magistério Público da Educação Básica que exijam o cumprimento do piso. Para o presidente da CNTE, Heleno Araújo, mesmo com o reajuste, a categoria segue amargando defasagem salarial. É um prazer participar mais uma vez do Jornal da Educação, tratando agora do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Uma lei que nós conquistamos em julho de 2008 e desde janeiro de 2010 está sendo aplicada em nosso país. E é importante, nesse momento, o anúncio do ministro da Educação, Camilo Santana, através de portaria, reafirmando o cumprimento da lei nacional. Uma lei que reajusta o valor nominal do piso do magistério a cada ano, mas ainda nos deixa distante
daquilo que é necessário para as professoras e os professores do nosso país. A lei do Plano Nacional de Educação, por exemplo, foi aprovada em 2014, indicava que até 2020 a média salarial dos professores e das professoras deveria ser equiparado à média salarial de outras profissões com a mesma formação. E o relatório do INEP mostra que no final de 2022 nós estamos recebendo 69% dessa média salarial de outras profissões. Então mostra que ainda não conseguimos alcançar a meta 17 de 2020 e precisa avançar. Para isso é importante que o percentual de reajuste do piso do professor e da professora seja acima da inflação, para que nos próximos anos consigamos fazer a equiparação dessa média salarial. Além disso, o Brasil passou vergonha mundial. O organismo internacional, a OCDE, Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, fez um levantamento em 40 países sobre salário de professoras e de professores. E, infelizmente, o Brasil ficou em último lugar. Isso mostra a defasagem do salário desta categoria profissional. Daí a importância dessa portaria do MEC, reafirmando o reajuste em torno de 15% do valor do piso do professor e professora, que passou agora, ou passa a partir de janeiro, a ter o valor nominal de R$ 4.420,55 para uma jornada de 40 horas de trabalho. Por isso, qualquer orientação diferente disso é um desrespeito a esta categoria profissional, é descumprir determinação constitucional, é descumprir uma lei federal. A orientação que a Confederação Nacional dos Municípios está fazendo aos prefeitos de não cumprir a lei do piso é um absurdo, né? Porque ataca a democracia, desrespeita os professores e as professoras, descumpre a Constituição Federal. O ministro, antes de anunciar através de portaria, teve como base um parecer da Advocacia Geral da União, referendando que é constitucional o reajuste do piso do professor e da professora. Por isso, agora, tanto a nossa governadora Fátima Bezerra, com certeza, vai aplicar esse reajuste na rede estadual, e é importante que todos os municípios do Rio Grande do Norte também procedam desta forma. Um forte abraço, obrigado aí pela oportunidade de voltar a dialogar aqui com todos os ouvintes. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.